A Polícia Federal prendeu mais um suspeito de ajudar os dois fugitivos da Penitenciária Federal de Mossoró. A gente chama a repórter Janaína Camelo, que tem mais atualizações. Janaína, já é a quarta prisão nesse caso, não é isso? Boa noite, bem-vinda. Isso mesmo, Thiago. Boa noite a você, boa noite a todos que nos assistem. Então, hoje, mais cedo, pela manhã, a Polícia Federal prendeu aí o dono do sítio onde os dois foragidos da Penitenciária Federal de Mossoró ficaram escondidos nos últimos dias. O nome dele é Ronaildo da Silva Fernandes, tem 38 anos e ele deu abrigo aos criminosos por 8 dias na última semana. Então, esse esconderijo, ele foi encontrado pela polícia, localizado exatamente na divisa ali entre o Rio Grande do Norte e o Ceará, e a 30 quilômetros de distância mais ou menos da Penitenciária Federal de Mossoró, de onde esses dois homens fugiram no último dia 14, né? Então, dias atrás, durante o fim de semana, esse homem, o dono desse sítio, ele procurou a polícia para dizer que havia sido coagido, ameaçado pelos dois bandidos, feito refém na casa dele, e que os dois bandidos, então, teriam obrigado ele a ceder a casa e entregar a eles comidas. Ronaildo chegou a ser, inclusive, detido no final de semana para dar mais explicações, aí foi detido pela polícia, mas logo depois ele foi solto, ele foi liberado. Só que, no entanto, de lá para cá, a polícia desconfiou dessa denúncia, né? E foi investigar e acabou descobrindo que o dono do sítio, na verdade, recebeu dinheiro, recebeu R$5 mil desses bandidos em troca de escondê-los durante esses 8 dias. Mais cedo, sobre este assunto, o ministro da Justiça, o ministro Ricardo Lewandowski, ele comentou rapidamente, ele estava participando aí de uma agenda na Embaixada da Alemanha, onde ele assinou um termo de cooperação, um acordo de cooperação com a Alemanha para transferência aí de tecnologias e de informações no combate a organizações criminosas. E aí o ministro, então, ele foi questionado se esse acordo de cooperação já poderia colaborar, já poderia ajudar aí na busca desses dois foragidos. O ministro disse que esse caso de Mossoró é um caso isolado, que os dois, embora os dois façam parte mesmo de uma organização criminosa, né, uma facção criminosa, no caso Comando Vermelho, não seria o caso porque os dois são de baixa hierarquia nessa organização. Então ele disse que as buscas, inclusive, vão continuar ali na mesma região. A gente separou um trechinho do que ele disse mais cedo. Tiago, vamos ouvir. Esses dois fugitivos ainda estão na região. Já tivemos 4 prisões, hoje tivemos uma outra prisão mediante um mandado judicial de um colaborador com esses fugitivos. Imaginamos que eles ainda estejam nas cercanias, estejam nas proximidades, e a captura desses dois fugitivos não exige um intercâmbio de informações mais sofisticados, mas sim o trabalho constante, duro das forças de segurança que estão em campo. Só para lembrar que já são 600 homens, mais de 600 homens que estão atuando nessa operação de busca, né? Polícia Federal, PRF, as polícias locais e também recentemente homens da Força Nacional foram ali para a região para trabalhar nessa operação. O ministro disse aí nessa sonora que foram presas 4 pessoas e hoje, então, mais outra, porque só relembrando, na semana passada a Polícia Federal prendeu 3 homens, né? Durante as investigações dessa operação no Rio Grande do Norte e também no Ceará. Homens acusados de terem dado apoio a esses bandidos. Só que uma outra pessoa, um quarto no caso, então com esse de hoje seriam 5, mas esse outro homem, fora da operação de busca, mas ele acabou sendo preso porque ele é irmão de um dos foragidos e ele tinha um mandado de prisão em aberto contra ele por roubo e por participação em facção criminosa. E outra questão que é importante também relembrar, que a Polícia Federal está oferecendo aí recompensa de até R$30 mil para qualquer denúncia que possa levar os investigadores aos dois bandidos. Tiago, é com você. Qualquer informação é importante. A Janaína Camelo daqui a pouco volta com outros detalhes de Brasília. Bom, já girando os nossos comentaristas nessa segunda-feira, Dora Kramer conosco como sempre, Cristiano Vilela também.
Ô Dora, boa noite. Eu sei que você está querendo muito falar sobre política hoje, mais do que nunca, mas antes a gente falar sobre essa novela que não termina, inclusive um ponto interessante, porque os rastros dos dois vão sendo encontrados, mas os dois absolutamente nada. Bem-vinda. Boa noite, Tiago, boa noite, Vilela, boa noite a todos. Pois é, eu acho que já estava na hora, até agora estava entendendo que o governo não estava falando de uma maneira mais detalhada, mais assim, direta à população, porque não tinha o que se dizer. Mas, por exemplo, amanhã vai fazer 2 semanas que eles fugiram, na quarta-feira 2 semanas das buscas e nada, quer dizer, o ministro falou assim, que estava numa outra solenidade, mas talvez alguém, um diretor, ou não necessariamente ele, mas eu acho que poderia explicar melhor, acho que deveria explicar, estava na hora de dizer exatamente à população o que está acontecendo, porque não é irrelevante, essas pessoas fugiram de uma penitenciária tida como de segurança máxima, com todas as falhas que a gente está vendo todos esses dias, esses rastros, com ajuda externa, R$5.000, da onde arranjaram? Pois é, com ajuda externa. Então, acho que falta, até para tranquilizar a população, ou não, né, mas para explicar à população local, porque são pessoas perigosas, eram matadores da organização criminosa. Acho que esse relativo silêncio fica parecendo para a população que o governo não está dando a devida importância do ponto de vista de quem está olhando, sem compreender por que tanta demora, o que realmente está acontecendo, quais as dificuldades, acho que está faltando isso. E Vilela, é necessário uma investigação também sobre as razões da fuga, porque no começo a gente conjecturou, discutiu que os dois fugiram aproveitando uma circunstância, a penitenciária estava em obras, as pessoas no carnaval, como até mesmo as autoridades falaram, estavam mais desligadas do que o normal. De qualquer forma, houve talvez alguma ajuda para os dois, claro, né? Bem-vindo. Exato, Tiago, uma boa noite a você, boa noite, Dora, e boa noite a todos que acompanham o Jornal Jovem Pan. Olha, está ficando cada vez mais evidente que há uma ajuda, que houve naquele primeiro momento uma ajuda para que esses dois presos pudessem fugir do presídio de segurança máxima e que há uma ajuda e que há uma estrutura por detrás, de alguma forma auxiliando nessa fuga, porque ninguém passa um período já tão grande como esse, passando ali, existe uma série de elementos, de indícios, agora ficou um período na casa dessa pessoa que recebeu R$5.000, já teria passado em outros lugares, pego o celular, pego isso, pego aquilo, da onde veio esses R$5.000, a Dora colocou muito bem, então está ficando cada vez mais claro que há um concatenar. Não é um fato isolado, não foi uma fuga fortuita. Isso faz com que a gente tenha que ter esse olhar mais severo sobre as reais condições desse presídio e sobre a possível existência de agentes públicos que teriam facilitado, a mando de quem, a troco de quem, essa fuga.